Bom dia, pessoal. Olá, Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje nós estamos aqui para fazer mais um bate-papo Enneagrama. Hoje a nossa âncora não está aqui, fica um beijão para ela, mas em breve a nossa Monique, mas em breve ela vai estar de volta. E hoje nós vamos falar especificamente do tipo 3, né? Um dos emocionais, né? Que faz parte da tríade emocional. Assim como os outros dois, o tipo 2 e o tipo 4, eles também querem atenção, mas eles usam uma estratégia diferente para isso, né? Enquanto o 2, né, quer agradar, quer, né, por ser bonzinho, o 3 quer mostrar resultado. Então ele quer atenção mostrando que ele é bom, que ele sabe fazer as coisas, bom no sentido de realizador, né? E aí nós queremos saber aí de vocês, aí nessa conversa, nesse bate-papo bem descontraído aí, o que a gente aprende aí com o tipo 3, né? Quais são as belezas, os aprendizados que eles nos fornecem, né, nos apresentam na vida aí. Eu olho para o tipo 3 como é minha flecha, né? Eu tenho uma grande admiração pelo tipo 3. Essa coisa da realização deles, essa coisa da energia que eles têm para fazer acontecer, né? Mostrar resultados, e enfim, eu admiro muito essa energia que eles têm para as conquistas, para os resultados. Isso para mim é o mais forte, assim. Eu gosto bastante do tipo 3, que para mim acompanhei muito ele, que era o Ayrton Senna, então chorei bastante quando ele morreu. E quando era pequenininho, para mim era uma referência, assim, e mais tarde, depois estudando o Enneagrama, eu fui entender como é que funcionava esse 3, essa busca por essa excelência, né? Por esse resultado, por essa... Sempre competindo. E aí na Fórmula 1 você compete segundo a segundo, né? Milésimos de segundo, você tem que ser melhor em milésimos de segundo, volta após volta, né? Então, para mim, essa situação do 3, eu acho que o Ayrton Senna seria uma forma interessante de dizer o que eu acho bonito e o que eu aprendo, que é essa capacidade de se superar, de se melhorar, de competir consigo mesmo para ser melhor, maior, ser assim... Ayrton Senna é uma referência até para os próprios pilotos de Fórmula 1, né? De como o cara conseguia se superar, conseguia ser grande, conseguia ser majestoso naquilo que ele fazia, né? Acho que isso para mim é muito bonito. Isso me fez lembrar que é justamente isso, é de puxar a fila, né? Parece que é de mostrar para nós o que nós somos capazes, assim, né? E porque muitas vezes a gente se contenta com um pouco, com bem menos do que realmente somos. Claro que tem vários níveis, várias formas, né, de acessar isso, mas quando em contato com o coração, e o Ayrton Senna é um belo exemplo, né, não era o Ayrton levantando a bandeira, era o Brasil inteiro, por uma nação desacreditada, por um povo que vivia, né, na maior parte em estado de miséria, e ele mostrava do que nós somos feitos de superação e de vitória. Então, o 3 traz essa, né, essa lembrança do nosso poder em ação, do que nós somos capazes de fazer, e eles enxergam isso nas pessoas, eles conseguem olhar para nós e ver o que nós temos de melhor, e dói. Eu sinto que muitas vezes dói e a gente não ser um milésimo do que nós temos potencial para ser. A gente estava falando justamente dessa habilidade um pouco antes, que como ele enxerga isso nos outros, né? Ele bate o olho, ele olha e fala, eu sei que você pode ser mais. E o 3 tem uma coisa interessante que eu vejo, é a questão do poder de realização dele, no sentido, é a pessoa que faz acontecer. É muita força para realizar, é muita vontade de concretizar e materializar as coisas. Então, quando ele tem foco, né, ele bota foco, vai lá e faz acontecer, são extremamente práticos, né? Eu tenho um irmão que é 3, a princípio eu acredito que eles sejam 3, e eu lembro que meu pai falava assim, eu vou pedir para o Luciano fazer, mas o Luciano vai ficar pensando um pouco, vai dar uma volta, né? Ele vai fazer, mas tem coisa que eu falo pro Maurício. O Maurício vai lá, já vai, resolve, já faz. E é verdade, porque ele já saía fazendo. Rapidez e eficiência, né? Eles têm essa habilidade, né, de ser rápido, né, de ser eficiente, de dar resultado. Não é à toa que, por muito tempo, foi um perfil muito desejado nas empresas, né? Assim como o 8, né, que tem mão na massa, o 3, que bate meta. Então, quando a gente fala da filosofia, acho, talvez, de resultado nas empresas, tem muito dessa energia 3, né? O 3 dentro da organização, muitas vezes, até quando a gente vai apresentar o Enneagrama, fazer um workshop de Enneagrama, muitas pessoas querem se identificar com o 3
por ver que o 3 é o realizador, o 3 é o cara que faz as coisas acontecerem. E assim, muitas vezes o 8 lá, ele vai fazer acontecer também. Mas o 3 vai fazer acontecer e ele vai mandar tirar foto para mostrar para os outros que ele fez acontecer, né? Então ele quer esse louro, ele quer essa imagem. Ele quer essa, né? E então, até ontem eu estava numa sessão de coach que foi bem interessante. O que aconteceu? A pessoa, ela falou assim, não, eu quero ser boa, eu quero ser muito bom, eu quero desempenhar bem. Mas eu não quero aquelas pessoas atrás de mim falando ou, sabe, me reconhecendo que eu fiz bem feito. Aí na minha cabeça veio na hora assim, tá faltando um pouquinho de 3 nessa pessoa. É assim, né? Fazer bem feito e ainda ir lá e receber os louros dos outros, né? Os outros aclamarem e falarem, não, você faz bem feito. Então o 3, ele vai para essa energia de fazer. Às vezes ele leva a equipe, ajuda a equipe a se organizar para fazer, mas ele gosta muito de receber o mérito por ter feito isso, né? Em níveis mais baixos de consciência, até mesmo ele às vezes não vai fazer e vai puxar o jeitinho de puxar o mérito para ele, né? Vejam que foi ele que fez. Você falou a questão desse reconhecimento aí, muitas vezes, assim, se ele sabe que é uma batalha que ele não tem chance de se destacar ou ganhar, talvez ele nem entre, né? Ele já fala, não vou entrar porque ali eu vou me queimar, né? E aí começa a cair, né, a distorção porque o 3 tem a questão do eu sou, de perder o eu sou no coração e entrar a questão do o que eu tenho que fazer para ser visto, né? O que eu tenho que fazer para você me ver. E aí é fazer mesmo, literalmente, né? A perda total do eu sou e eu tenho que fazer algo para você me ver. Então a facilidade que eles têm de adaptação, né? De que desde que seja, dependendo do ambiente que eles estão, eles vão assumir as demandas, o que aquele ambiente diz que tem que fazer para ser visto, para ser o melhor dentro daquele ambiente. Então, em empresa mesmo, você vê que muda de chefe e às vezes muda completamente a gestão e os 3 se adaptam imediatamente. Não vai nem, né? Porque muitas vezes não está conectado consigo mesmo, porque é bom, porque é ruim, não. É o que eu tenho que fazer. Mudou. Agora é outro que me diz o que eu tenho que fazer. E muitas vezes se machuca, né? Machuca outras pessoas, mas e não percebe porque está ligado no fazer. Eu acho que a Rê falando isso, é aquela questão da sincronicidade do 3, que assim, quando ele está num nível legal, assim, que ele acessa essa ideia mais da sincronicidade, ele entende que ele não precisa fazer nada e ele entra no flow mesmo, né? As coisas estão acontecendo em volta dele, então as coisas vão fluindo. Eu não lembro qual o livro que tem, mas acho que é a Sabedoria do Enneagrama, que fala que o 3, ele tem que puxar, ele olha a árvore crescendo e ela fala assim, a árvore está crescendo devagar, ele quer pegar a copa da árvore e puxar ela para cima para ela crescer mais rápido. Eu ouvi isso ontem de uma treta. Ele acelera o processo, né? Ele não tem muita paciência para esperar as coisas acontecerem no ritmo normal. Isso. Ele quer dar ritmo às coisas, né? Quando ele tá no nível mais alto, ele fala assim, não, as coisas acontecem. Ele vê as coisas fluindo, né? Ele vê que ele não tá fazendo. Mas é hora que ele começa a ver que as pessoas não estão reconhecendo, não tá acontecendo, ele começa a cair, né? Mas é justamente essa identificação com o fazer. Se eu não ajudar a árvore a crescer, quem eu sou? Tá, né? Tem uma coisa até do sentido de que se ele não fizer, não botar a mão na mão, essas coisas não acontecem, né? Ele acha que ele precisa estar lá para as coisas acontecerem, né? Sim. E é muito isso, né? Essa coisa do auto-engano mesmo. Mais e mais, quando ele entra nisso, ele vai se afastando de quem realmente ele é. E aí se afasta mais e mais do coração, só que ele tá ali no centro da tríade, né? Dos emocionais, que é o que tem o maior coração, mas ali em personalidade, em níveis mais baixos de consciência, ele fecha esse coração, né? Ele não acessa, na verdade, e vai assim, auto-enganando mesmo. Ele se afasta muito de quem ele realmente é. E do tempo das coisas, de que não precisa, ele não precisa estar lá para resolver tudo e para as coisas acontecerem, né? Isso é bem legal que a Marta falou, e lembrando da questão dessa tríade, né? Apesar dele estar ali na tríade dos emocionais, por ele fazer parte, né, do centro dela, e ele tem o coração mais sensível de todos, o mais permeável, o mais fininho, e que é tão sensível que ele resolveu desligar. Ele meio que desliga aquele coração. E aí sobra o quê? Sobra muito corpo e muito mental. Então você vê uma pessoa planejando, realizando, de uma forma até muito mecânica, muito fria, e o coração não entra nessa história, né? A emoção não entra. Então é muito comum nas histórias dos 3 eles terem desconexão de pessoas, né? No sentido de familiares, até de esposas, de maridos, assim. Ou seja, o cara abraçou a carreira, abraçou o projeto, abraçou aquilo, e as conexões se perderam porque o coração dele está desconectado.
E aí que entra o grande, né? Acho que o grande trabalho e o desafio para o tipo 3 de começar a acessar esse coração, né? Esse coração que é lindo. E eu brinco, né, que eles chegam na psicoterapia, eles vão mais se precisar pro coaching, né? Mas quando eles vão para psicoterapia, que é bem mais desafiador para eles, é quando realmente acontece isso, assim, ou que vai ter um rompimento, o relacionamento está acabando, ou a família está desestruturando, ou teve um estresse muito forte e o corpo está entrando em pânico, porque também não tá se cuidando em termos de estresse mesmo, mental e físico. Aí eles chegam. E aí tem que esperar a árvore crescer, o tempo das coisas é muito angustiante, assim, como eles querem realmente acelerar, então é bem desafiador eles acessarem, e acessar essa dor que, imagina, o coração fechado por um bom tempo, né, até entrar nesse processo, parece que não vai dar conta, então é um processo da gente conseguir acolher esse momento também, né, um grande desafio. O 3, ele vai entrar no mecanismo de defesa, que é para proteger esse coração, que eu acredito que quando ele tá lá mais conectado com a essência dele, né? Esse coração ele fica mais permeável, então ele fica mais frágil, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Ele vai, às vezes, sair desse personagem, quer dizer, ele vai colocar um personagem porque ele não aguenta, não sei se seria bem isso, mas ele não aguenta ser quem ele é de verdade, dói muito ser aquilo, então ele queria uma identificação com outras coisas. Então ele queria personagens, ele queria... Papéis, né? Esse lugar, né, de acessar e de estar e de servir ao próprio coração é muito difícil para o 3, porque muitas vezes para servir o próprio coração significa desligar com o que os outros esperam dele, e aí talvez não tenha tanto aplauso ou tanta validação, então é muito difícil, né, servir a si mesmo, servir lá ao centro do coração, né. Vem porque muito imagina... no workshop, quem é o meu Senhor, né, a quem eu sirvo, e aí o 3 ele vai sempre servir fora, né? O que eu tenho que fazer para você me ver como melhor. E a hora que vai lá no coração, né? E acessar e sentir isso é um desligamento muito forte. E dói muito daí, talvez não ter tanto reconhecimento num primeiro momento porque tá seguindo a si mesmo. Porque imagina, né? Alguém lá desde criancinha percebeu que para ser reconhecido e amado ele precisava fazer, de repente tirar nota 10, de repente ser o melhor ali na escolinha, na competição. Então ele cresceu achando que isso é ser amado, reconhecido e valorizado. De repente ele percebe que não, na verdade, quando ele precisa ser para ser alinhado com a verdade dele, né? Então é um grande desafio, ninguém quer não ser amado e não ser reconhecido. Mas esse é o grande medo dele, né? De parar de fazer todas as coisas que trazem reconhecimento e ser amado pelo que ele é de fato, simplesmente. As pessoas vão me amar pelo que eu sou, sem o resultado, né? É desafiador mesmo. Eu achei legal que você falou a questão da diferença, né, dos processos, né, que eles buscam muitas vezes fazer um processo de coaching, porque coaching é meta, resultado, né, vamos fazer acontecer, do que entrar num processo mais profundo, psicoterapêutico, né, que é uma viagem mais para dentro de si, para encarar esse coração sensível, né, as verdadeiras dores, né, e ele meio foge mesmo, não, vamos pro outro lado, outro é resultado, né, e aí ele espera acontecer um problema gigantesco, vai ter que acontecer uma crise, porque aí quando ele percebe que as coisas quebram, né, os relacionamentos quebram, as coisas quebram, ele sabe que ele não sabe lidar com aquilo. Cara, como é que eu conecto? Porque eu não tinha conexão ali, cadê o coração, né? E ele vai pensar, eu não sei fazer isso. Aí ele entra em umas viagens, mas aí começa o processo lindo, é onde os 3 vão começar, você vai começar a chorar de verdade, onde talvez eles vão começar a falar eu te amo para as pessoas, e é lindo esse despertar, né? É muito lindo. E essa validação por meio da meta, né? Que se não tem a meta, eu não sei. E aí mesmo em psicoterapia, mas eu tô indo bem, né? Qual é o objetivo? Aonde que eu tenho que chegar? Né? Qual que é a meta? Qual que é a meta é chegar em você mesmo, né? Não tem essa percepção, tem que ter muito a validação, né? O parâmetro, né? Os 3 adoram parâmetros, meta, porque eu tenho que saber se eu tô indo bem até para chegar em mim mesmo. Eu tinha um amigo 3 quando era mais novo, assim, né? E gente do céu, videogame, assim. Acho que ele tinha o videogame e a pior sensação do mundo pra ele era se alguém fosse na casa dele e ganhasse dele no videogame. Eu acho que ele tava em depressão, assim, porque ele fazia tudo que fosse possível, revanche, não, vamos fazer melhor de 3, melhor de 10, se for possível. Porque, assim, a competição vai dar um jeito. É uma coisa muito forte, né, dentro do 3, assim. Então,
Nossa, eu me lembro, assim, de ping-pong, às vezes, sabe? Qualquer coisa que fosse competição, tinha que ganhar. E perder era uma questão, assim, de honra mesmo, sabe? Se ele perdesse, ele ia fazer... Vamos dar um jeito outro dia. Ah, não dá mais tempo, não. Outro dia a gente continua, porque a competição é uma coisa muito... É da autoafirmação, né? De se sentir bem, por estar o vitorioso, né? O 3 é o vitorioso. Então, e assim, quantas vezes a gente deixa isso, né? E a gente não aprende isso, dessa insistência, dessa coisa de ter que ser o melhor, dessa coisa de ser... Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, a gente começa a fazer e a gente desiste meio, deixa meio, né? Então eu acho que eu aprendi muito com o 3, assim, essa coisa de... Acho que até comentei com vocês, também a questão da imagem do 3, né? Então, a bicicleta tinha que estar limpinha, bem lavada, brilhando para poder sair na rua. E não pode sair com a bicicleta suja, né? Então são coisas que às vezes o carro tá lá faz um mês sem lavar. O 3 não, o 3 o carro dele é brilhoso, lindinho, maravilhoso, né? Essa questão da imagem, dessa identificação com a pessoa de sucesso, né? Que eu acho que é bem importante. E são coisas que eu aprendi que eu acho que são bonitas do 3, assim, também, que me remetem. Se você falou da questão, também tem um ponto interessante que comum em vários 3 é essa jornada de superação, né? Então, assim, a energia 3 é uma energia de transformação, né? Da pessoa que mudou da água para o vinho de alguma forma, né? E a gente vê muitos 3, assim, saindo de uma situação difícil, se superando e criando um resultado completamente diferente do anterior. Então, é muito forte esse impulso de transformação. Então, para a gente falar assim, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso ter poder de realização, poder de transformação, a gente tem que aprender muito com eles nesse aspecto, né? Eles fazem isso de uma forma muito natural, né? Que é o que o Felipe está falando, quantas vezes isso falta para a gente? Essa gana, não, eu vou me transformar, eu vou fazer acontecer, eu vou ter esse foco e só para a hora que eu conseguir. Isso é muito 3, né? É muito engajamento na causa que eles escolheram, né? O objetivo que eles estão determinados a conseguir. E quanto muitas vezes isso apaga na gente, né? Muitas vezes uma situação difícil, né? A gente acaba desistindo. E pro 3 parece o contrário, né? Vem a situação difícil, ele fala, cara, agora que eu quero mesmo, isso aí. É desafio, né? Eu vou ganhar de mim mesmo, né? E muitas vezes ele está ganhando dele mesmo, está competindo com ele mesmo. Ele só precisa estar atento, porque às vezes impacta, né? Ele não, para chegar nesse resultado e para conseguir enfim, fazer o que for preciso para conseguir aquilo que ele estipulou como uma meta ou sucesso, às vezes passa por cima de muita gente, né? Ou de algumas pessoas, e isso mostra quando ele está mais desengajado desse coração dele. Agora, quando ele entra em contato com esse coração, ele pode realizar muito, mas com muito propósito, com muito, né? Com muito coração. Eu acho que essa é a questão. É muito importante todos nós pegarmos essa energia de se valorizar, de falar do próprio trabalho, de conseguir agora falar do próprio trabalho com propósito, com coração, com querer transformar mundo e vidas, né? Eu acho que é isso que a gente precisa aprender também a conectar com o coração. E eles, principalmente nesse isso caminho. Vem lá, né, do 9, e essa questão de respeitar o tempo das coisas, né, que lá no 9 é respeitar o tempo da árvore, porque se você puxar a árvore para crescer, ela vai machucar, né, não vai funcionar, e muitas vezes a primeira pessoa que eles passam por cima são deles mesmos, tá, o coração tá desconectado, então eu tô me atropelando, passando por cima de mim mesmo, e aí é óbvio que eu não vou sentir se eu passar por cima de alguém, eu não tô nem sentindo eu mesmo, né, aí eu vou atropelar e eu vou também forçar as pessoas a estarem nesse mesmo estado que eu, porque eu só reconheço isso. Eu não estou conectado com o meu coração, então muitas vezes eles veem sim o melhor nos outros, mas eles exigem e não respeitam o tempo, né? O tempo do outro, porque cada um tem o seu tempo de sentir, de causar as suas transformações, né? E a gente sabe no Enneagrama o quanto esse tempo é diferente para cada um, né? E também vai depender da história, de um monte de coisa. Então, respeitar o tempo, né, das transformações, se realmente estiver no coração, porque tem coisas que demoram um pouco mais de tempo mesmo para serem curadas, né? A autenticidade no coração, né, que ele mergulhar nesse eu verdadeiro dele, né, nesse realmente quem ele é. O Luciano falou das pessoas que têm histórias de virada, né, que às vezes não tinham nada e cresceram e foram muito... E aí chegam, eu vejo muito na parte de empresas, às vezes, essas pessoas que elas estão bem-sucedidas, elas estão com muito dinheiro, elas são
A prateleira tá cheia de medalha e condecoração porque ele bateu meta, porque ele fez várias coisas, mas aí um sentimento de vazio dentro do peito, né? E aí mergulhar com, pera lá, eu fiz tudo isso, mas eu não me identifico com isso que eu me tornei. E assim, ele fez todo mundo, ele tá muito cansado às vezes, por quê? Porque ele puxou todo mundo, né? Ele ficou puxando para as pessoas irem mais rápido para gerarem o resultado que ele precisava para ele ser bom. Ele tá cansado, e aí ele conecta com esse coração, com esse propósito, e aí ele vê que ele não precisa mais fazer força, que as coisas fluem, né? Que as coisas vão acontecendo. Então, esse desenvolvimento do 3, eu acho que ele é como vocês estavam falando, essa questão, ele serve para todo mundo. Todos temos, né, os tipos em maior ou menor intensidade, e o quanto que a gente deixa passar isso, de a gente conectar com esse tempo das coisas e tá com um propósito claro. Então, acho que isso que a Rê estava falando é muito bonito, serve para todo mundo, e é uma coisa que, da minha crença, o mundo precisa mais. Que é estar conectado com essa sincronicidade, estar conectado com essa autenticidade. Esse mergulho no coração de quem somos de verdade, né? Você falou uma coisa interessante que eu achei. Ele conquistar todas essas coisas, né? E ele está conquistando, recebeu as medalhas, mas é o personagem que está conquistando, né? É a imagem que está conquistando. E aí vem um vazio mesmo, porque depois que ele conquistou tudo aquilo, ele falou assim, mas eu não estou ali. O verdadeiro eu não estou nessas conquistas. E aí dá esse vaziozão mesmo, né? Quem conquistou foi a imagem, quem conquistou foi o personagem que eu criei, né? E voltar, né? Ter a coragem, né? De olhar e falar assim, não, e se eu não tivesse nada disso, né? Quem sou eu? E aí que vem a grande questão, né? E tudo passa, como a gente falou desde o início aí, por acessar mais esse coração, se permitir. E aí fica uma pergunta, né? O que ele poderia fazer para acessar mais o coração? Sim. Essa é uma boa colocação, né? Eu acho que eu cheguei a comentar. Eu vejo em processos que às vezes vai precisar acessar esse coração lá quando ele está na natureza, que é muito desafiador, mas quando ele se permite, ou, né, já vi também pela música, e é um processo para eles descobrirem. Eles precisam tentar algumas coisas para eles começarem a descobrir. Às vezes é pelo canto, às vezes é algo que vai ser uma jornada de autodescoberta, né, desse processo. Ele com ele mesmo, assim, não para ninguém. É um processo de descoberta de quem ele é e acessar principalmente esse coração e deixar vir esses sentimentos. Lembrar que ele realmente é o que tem o maior coração do Enneagrama. Ele precisa lembrar disso para estar desconectado, né? Esse propósito. Sim, e normalmente essa puxada, esse chamado vem, como você disse, né, Marta, com dor primeiro, com perdas, né, ou perdeu aquilo que se identificava como imagem, daí cai num vale, porque daí a hora que perde fica num vazio, ou perdeu relacionamentos, né, e aí também, quando bate esse vazio, aí eles querem buscar, e aí normalmente vem com muita dor, e tipo 3 normalmente tem processos bastante fortes, né? Processos espirituais mesmo para sustentar essa jornada, porque não é fácil reconectar esse coração e ver, né? Porque eu costumo dizer que nada dói mais no ser humano do que não viver de acordo com a sua natureza. E se a gente faz isso, é porque todos os esforços são para nos manter amortecidos. E eu acho que ninguém faz mais isso do que um tipo 3. Então, dói muito quando ele vai acessar e ver que talvez tudo que ele fez não é de fato quem ele é. Nossa! Na hora que acessa. É imensurável essa dor, então tem que ser aos poucos. Acho que é importante falar que dói, mas é onde eles começam a se sentir preenchidos, né? Acho que é esse processo de, uau, eu sou, né? E aí traz uma coisa de essa dor é a fenda, né? É a fenda por onde a luz começa a entrar, né? Vai doendo, mas ele vai encontrando a paz que ele sempre quis, ele vai encontrando a verdade sobre ele mesmo que ele sempre quis, né? Mas é um processo de dor, muitas vezes. E eu vejo no caminho do 3, quando ele conecta lá naquele 6, ele vai conseguir a fé que está relacionada à sincronicidade, que é a questão, às vezes, de um guia mais elevado, de uma consciência maior, e acreditar nessa consciência maior guiando ele, né? Ele não tem mais a necessidade dele de estar fazendo tantos planos, dele estar projetando tantas coisas, dele estar elaborando todo dia a meta, mas dele estar mais conectado com uma espiritualidade que ajuda ele a estar mais presente e entender essa sincronicidade que está acontecendo em torno dele. Então, eu já presenciei casos de alguns 3, sabe, que dá essa falta da personalidade,
Porque eu vejo o 3, assim, como ele é um camaleão, o que vai acontecer? A personalidade que não tá mais sendo bem vista, ele vai precisar mudar pela personalidade que tá sendo mais bem vista agora no momento. Então, a gente até comentou um caso de, às vezes, a espiritualidade, a pessoa... as pessoas acham interessante ser espiritualizado. Então, é o personagem de sucesso do momento. Eu me torno isso porque é importante no meio que eu tô. Então, eu ser mais espiritualizado nesse momento. Então, pode acontecer isso, mas normalmente eu acredito que o 3 ele vai para esse processo dessa troca de personalidade. Quando ele se vê, ele fala assim, peraí, mas quem eu sou? E aí, quando ele descobre a fé nesse momento, que ele acreditar nesse, dar o passo que o chão vai se criar, né? Então, mesmo sem enxergar, dar o próximo passo e sem ter o plano, sem ter acreditando que uma conexão maior mesmo, que você está sendo guiado por um plano superior. Então, esse seria um ponto interessante também para o 3 trabalhar, porque ele acredita que ele faz tudo, né? Então, como que ele pode fazer as coisas, mas sem acreditar que ele é totalmente o responsável por fazer isso. Quando ele conecta o coração e ele vai para esse ponto mais de fé, eu acredito que ele está mais conectado com isso, com essa essência dele, né? E fica mais relaxado, eu acho também, né? Mais tranquilo, né? Palavra de... palavra, né, do tipo 3. Fala. Vai acabar o tempo, né? Mas a palavra, você começou a falar, né? Esperança sim, mas uma palavra que me vem muito do 3 é coragem, né? Coragem. Eu conheço uma tipo 3 linda que sustenta demais essa questão da coragem. Tem que ter muita coragem, né? Para entrar no coração, exatamente. Coragem para buscar a sua própria autenticidade, para ser quem se é de verdade, né? Muita coragem. E aí vai justamente encontrar essa coragem lá no ponto 6, né? Coragem, a fé, para dar esses passos em direção ao que sempre foi, né? Ao que nunca deixou de ser e o que sempre será. Perfeito. Então, e aí você imagina um 3 que já está conseguindo acessar o coração, conseguindo engajar, o coração sensível, né? Que sente as coisas, que se emociona, que se conecta, e ao mesmo tempo tem fé, e juntando tudo isso, que acredita nas coisas e o poder de realização. E, cara, eles transformam o mundo, né? Eles fazem coisas grandiosas, mas aí umas coisas grandiosas onde tudo tem um papel, né? Tudo respeitando o tempo, respeitando as pessoas, com propósito, né? E aí é lindo que eles fazem coisas, a gente fala majestosas, divinas, assim, que lembram a glória dos tempos, né? A gente fala, até acho que o Nicolai colocou num vídeo a respeito quando imagina uma cidade, né, construída pelo tipo 3, ele fala da cidade de ouro, né, de tudo assim, que tem majestade, tem glória. Muito quem assistiu o Thor, né, aquele filme que tem a cidade de Asgard, você pega Asgard, é grande, majestosa, é toda assim. E é muito daquela coisa, não tá à toa aquilo também. Aquilo tem um propósito, aquilo tem uma beleza, aquilo inspira as pessoas, né? E um 3, quando ele tá nessa linha, bem conectado com todas as suas partes, integrado, cara, é uma pessoa que todo mundo quer copiar, quer modelar, quer ser como ele, é inspirador, né? Isso, essa palavra, inspirador, né? Inspirador. De deixar a sua marca no mundo. O que você veio fazer no mundo? Né? Qual é a marca? Viver a sua grande verdade, né? Eu acho que é o mais importante ele entender que ele simplesmente pode ser e fazer. Acho que aí vai vivendo a grande verdade. Ser e fazer. Como estamos de tempo? Eu acho que está acabando aqui. Faltam uns 5 minutinhos aí. Acho que as considerações finais aí sobre o 3. Sim. Eu acho que a mensagem principal é essa, né? Ele entrar em contato com a verdade dele, aquilo que da fé e da coragem que ele não precisa fazer para ser, ele simplesmente entrar mais em contato com esse coração, contemplar um pouco mais o processo das coisas, entender que tá tudo acontecendo, né? Enfim, a árvore crescendo, os frutos dando, e ele pode contemplar um pouco também isso. Acho que acalmar um pouco, porque acho que grande dificuldade de parar um pouquinho, e é uma grande necessidade de todo mundo, né? Todo mundo precisa recarregar a bateria, e acho que para ele também é muito importante. Bonita essa palavra, pode falar, Fê. Eu acho que no 3 esse reencontro com o coração dele, eu acho que é muito importante, e é uma coisa que inspira, várias pessoas, e principalmente eu acho que o 3, às vezes, ele se lembrar que em alguns momentos ele pode ter deixado a família de lado, ele pode ter deixado esses valores verdadeiros que estão lá no coração dele, assim, que pontos que são que às vezes ele pode ter deixado de lado
para ter conquistado o sucesso. Então, eu acho que o 3 ele começa a fazer o caminho de voltar para si a hora que ele começa a enxergar isso. Ele deixou algumas coisas para trás para se conectar com isso. E assim, para mim 3 é a vitória. Para mim 3 é acho que é a coroa de louros, ou a coroa de as coroas que eram dadas, né? As coroas em si, para mim tem muito a ver com 3 a coroa. Então, é essa imagem que eu tenho de 3, assim, coroa, a majestade, né? E você falou, Marta, uma palavra contemplar, né? Que vem, o quanto o 3 tem dificuldade de contemplar, porque a hora que conquista algo já vem uma outra meta. Perceber, né, esse movimento de não conseguir. O tanto que eles buscam de admiração é o que eles não conseguem admirar o que eles fazem, porque daí já vem uma outra meta, uma outra coisa para fazer, porque está sempre conectado com fazer, esse contato com o ser, né? Com a majestade e o beija-flor, né? Do mais doce néctar que brota no coração de um 3 quando ele está em contato com a sua essência, assim, que é a coisa mais doce, um néctar mesmo das flores. Então, muita coragem. Todos nós precisamos ter para encontrar esse néctar em nós, né? Vai ver que a grande vitória, a grande conquista da vida dele é acessar o coração e ser quem ele é. E aí vamos que vamos, né? Vamos que vamos, todos nós. Nós também temos um pouquinho disso, né? Todos nós temos que aprender com isso. Sim. Bom, pessoal, isso acho que por hoje, acho que o tipo 3, acho que bem bacana. E quem conhece alguma pessoa que é um tipo 3, quiser marcar a pessoa nos comentários aí para compartilhar o conteúdo, a gente tem esperança que esses conteúdos de alguma forma possam ajudar alguém a se desenvolver, a crescer e aprender com isso, né? Enfim, a ideia e o propósito é essa, através de uma conversa, compartilhar experiências, aprendizados, melhorando a conexão entre as pessoas e todo o resto. Obrigada. Então, agradeço. Beijão a todos aí. Um beijo. Valeu, gente. Até semana que vem. Até mais. É. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.